Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste esquema quase litúrgico que nós encontramos, porque nele nós encontramos a palavra, porque Jesus começa a ensinar o povo, e depois encontramos o partir do pão, com a bênção e com os mesmos gestos eucarísticos, nós encontramos o coração de Jesus exposto diante da multidão. Então, ele teve compaixão porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. E estando como ovelhas sem pastor, a primeira coisa que ele faz, tendo compaixão, não é dar a comida. A primeira coisa é ensinar-lhes. Existem 2 pães, dos quais nós necessitamos: o pão material e o pão espiritual. Jesus, no deserto, sendo tentado, ouviu do tentador para transformar as pedras em pães. E ele responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Por isso, primeiro ele dá o pão espiritual. Isso aqui não é só retórica, não é só poesia, não. Para quem tem fé e entende, isso aqui é realidade. Há muita gente que tem pão demais para encher o estômago e de menos para encher o coração e a alma. E pessoas assim, muitas vezes, não vivem, apenas sobrevivem e às vezes até se iludem com seus excessos. Mas não basta para nós termos o material. Já diz a sabedoria popular: o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Então, Jesus primeiro ensina, mas como um verdadeiro pastor, já que as ovelhas estavam como o povo estava como ovelhas sem pastor, ele dá de comer também. Porque de fato o pastor de ovelhas conduz, cuida, protege e leva para as pastagens, dá de comer. Então ele também dá de comer, realizando esses gestos aqui tipicamente litúrgicos. Primeiro a palavra, depois o pão, que é abençoado, sobre o qual se faz a partilha e se dá a comer. Lembrando que Jesus, que é a própria palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, é também o pão que se dá a comer para a vida do mundo, para que o mundo ressuscite no último dia, como ele diz no Evangelho de São João.
olho para um detalhe em especial. Este evangelho teria muitas inspirações para comentar, para refletir, mas em especial olho para uma realidade. Os discípulos queriam despedir as multidões. Jesus não aceita que queiram despedir as multidões. Depois, ele diz a eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Porque, na verdade, o que faz alimentar mesmo a vida do ser humano é quando o ser humano se doa, ele mesmo se dá a comer. Ele mesmo ajuda a alimentar a vida do irmão com seus gestos, com a sua atitude, com o seu amor. Eles dizem assim: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? O senhor quer que a gente gaste um dinheirão para dar de comer para esse povo? Aqui nós encontramos uma reflexão muito atual. Se o dinheiro não servir para alimentar o povo, para que servirá? Se um pai de família, para pagar as suas contas, deixar o filho morrer de fome, de que adianta ter uma família? Neste caso, o filho, a vida do filho interessa mais. Que aumente a conta, que cresçam os juros, mas que o filho permaneça vivo. Se o dinheiro não servir para gerar a vida, para que serve? Então esse questionamento aqui é uma tentação. O senhor quer que eu gaste dinheiro? É claro que Jesus aqui, para além de dizer que se deve gastar uma fortuna, ele diz que em primeiro lugar deve-se partilhar. Quantos pães tendes? E encontramos uma lição interessante, porque há muita gente que vive falando que nós precisamos de dinheiro, que tem que ter grandes investimentos para fazer e tal. E enquanto não tem investimentos, a gente deixa as pessoas passando necessidades. E Jesus vai dizer o seguinte, que antes de tudo, não é ter mais recursos, é usar os recursos que temos para alimentar a todos. O Papa Francisco, outro dia, falava, citando estatísticas, que nós teríamos condições de alimentar o mundo sem problema nenhum. Não faltam recursos, por mais que eles sejam limitados, por mais que haja alguma dificuldade, mas não faltam recursos, falta partilha. Onde existe a ideia de que é o dinheiro que resolve e não a partilha, o que cresce é a ganância e não os recursos. Porque os recursos, em geral, conforme a ganância cresce também, eles não vão para o pão, eles vão para outras coisas. Eu quero dizer que eu não estou falando isso aqui para ficar dando indireta para ninguém, nem para falar mal de quem quer que seja. Estou querendo dizer para refletir junto e dizer que esse movimento é o que acontece dentro de nós. Dentro desses que nós pensamos, dentro de nós também naquilo que nós fazemos, às vezes sem perceber. Há uma lógica que nos envolve e a gente não percebe. E a gente passa a dizer então que nós não temos o suficiente, quando na verdade o que nós não temos é a boa vontade de dividir, de nos ocuparmos, de dar aquilo que nós podemos. Porque Deus não nos pede o que nós não podemos, pede aquilo que podemos, pede aquilo que Ele mesmo nos deu. Rezemos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por Ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.